Boa tarde a todos. Peraí. Boa tarde a todos. Vamos iniciar mais uma live da gente, dos primeiros, né? Satisfação em revê-los. Não deixem de colocar o nome de vocês e a série no chat, na listinha de presença que a gente faz pelo chat, tá bom? A gente vai iniciar a aula com a devolutiva daquele formulário da semana passada, tá bom? Algumas pessoas acharam difícil, outras acharam assim fácil. Eu vou passar para vocês as respostas, porque o formulário já está fechado para nota. Vou dividir a tela com vocês aqui, então. Só um minutinho. Todos estão vendo aqui a tela? Sim. Ok. Vamos lá aqui, peraí, a pergunta. Teve umas perguntas nesse formulário que me deixou muito confuso. Ah, é? Não muito confuso, mas muito em dúvida, sabe? Eu fiquei, é isso ou é aquilo, é isso ou é aquilo. Sim. Aí eu respondi um e achando que tá errado, não sei se tá certo. Vamos lá, então. Segura na mão de Deus e vai. Pois é. Certo gás nobre possui 75 prótons e 50 nêutrons. Seu número de massa era só somar, né, gente? A primeira questão aqui. Ok? 120. Já sei que acertei uma, graças a Deus. A maioria, Manda de boa. Uma vitória. a maioria acertou essa. O íon de certo elemento químico de número de massa 85 apresenta 36 elétrons e carga mais 1. Qual é o número atômico desse íon? Se vocês veem que ele tem 36 elétrons aqui, a carga mais 1, significa que ele tem um elétron a menos. Então, aqui vai ter um elétron a mais. Se você vê a carga mais 1, significa que ele tem mais próton do que elétron. Então, era só somar 36 mais 1, 37 elétrons, é um cátion ou um ânion. Se ele é positivo, ele só pode ser um cátion. Nossa, acertei na Nossa, conta. eu errei e acertei essa. Eu também, eu errei na conta, mas acertei no negócio. A maioria também errou essa daqui, ó. Um átomo de um elemento químico possui 80 prótons, 80 elétrons e 126 nêutrons. Qual é, respectivamente, o número atômico? É 80. Qual é o número de massa? É só somar 80 mais 126 para dar 206, tá? Essa aí eu passei longe. Mais uma Prótons vitória. e número atômico é a mesma coisa. 3. O átomo é a menor partícula que identifica um elemento químico. Ele possui duas partes, a saber, uma delas o núcleo, constituído de prótons neutros, a outra a região externa, a eletrosfera, por onde circulam os elétrons. Alguns experimentos permitiram a descoberta das características das partículas do átomo. Então, o ponto X da questão é: alguns experimentos permitiram a descoberta das características das partículas constituintes do átomo. A característica como? Ele é positivo? Ele é negativo? Então, entre as partículas atômicas, os prótons e os nêutrons têm mais massa, mas ocupam um volume muito pequeno. Deixa eu clicar nela aqui para ver o resto. Ocupam um volume muito pequeno, tá? Então, seria a resposta à primeira questão. Dentre as espécies químicas que representam os átomos cujo núcleo possui 6 nêutrons são... Aqui, pessoal, era só fazer a subtração. 10 menos 6 vai dar 6? Não, né? Não. Aqui, 11 menos 5, 6, e 12 menos Vai dar 4. 3. Então, a resposta certa é a letra B. Essa foi a que eu fiquei confuso. A maioria acertou essa. O espaço entre as moléculas atômicas está ocupado por partículas negativas. Então, lembra quando eu falei de Thomson, que o modelo do pudim de passas, onde nós tínhamos o aglomerado, que era a partícula positiva, e incrustadas partículas negativas, onde ocupava aqueles espaços que constituíam o átomo. Então, o primeiro que falou isso, essa afirmação foi de Thomson, tá? Nossa, então acertei. A maioria... Acertei uma. Acertei duas.
Gente, essa daqui era o seguinte, observe a imagem e determine o número de prótons, nêutrons e elétrons. Todas as partículas aqui não estão indicadas aqui quando é próton, quando é nêutron, quando é núcleo, quando... Não, mas é só contar? Elétron, é só contar. Quantos prótons eu tenho aqui, ó? 1, 2, 3. Quantos nêutrons? 1, 2, 3, 4. Quantos elétrons? 1, 2, 3. Era só fazer isso. Então, eu tenho 3 prótons, 3 elétrons e 3 nêutrons. É isso. Acertei mais uma. Aí aqui é a charge. E vocês não entenderam? Não entendi nada. Eu não entendi nada nessa daí. Aqui eu tenho Essa eu 2 átomos. entendi. Eu tenho 2 átomos. Aí ele fala assim, você perdeu um elétron? Tem certeza que está bem? Olha só, se você viu a primeira questão aqui, eu fiz um... Ele vira um cátion, não é? Exatamente. Exatamente. Ele virou um cátion. Aqui, ó. Se vocês responderem essa questão aqui, ó, ele perdeu um elétron, certo? Ele virou o quê? Cátion. Na questão 2. Aqui, ela aqui embaixo ressaltada aqui como figurinha. Você perdeu um elétron, tem certeza que está bem? Ele perdeu um elétron, ele falou positivo. Por quê? Porque ele virou um cátion. Então, a resposta tá, entendi agora. Ele está dizendo positivo porque ele se transformou em cátion ao perder um elétron. Era isso. Eu coloquei cátion. Então, Entendeu. Quem respondeu que ele virou um cátion, acertou a questão. Eu nem lembro que eu respondi. Teve gente que colocou só pontinho, né? Um monte de gente que só colocou pontinho. E não tira nota, né? Fazer o quê? De todos os primeiros, assim, o total de pessoas... Assim, eu achei... Assim, vocês precisam melhorar um pouco mais a participação de vocês nos formulários, porque daqui a pouco, só participar de live não acarreta a nota, é um conjunto global, né? Então, de repente, aquilo que você foi fraco no formulário, você tem a frequência na live, a gente ajuda na nota, tá? Então, é importante vocês participarem das duas coisas. Tem gente que só tem live, mas não tem nada de formulário. Então, não dá para deixar uma pessoa assim, com nota azul, tá bom? Eu tô tentando fazer aqui o que dá, né, velho? Não, mas aí é como se fosse uma prova, né? Você vai estar na escola, você vai fazer a prova, se der, você tem que fazer. Por isso que a sua nota não pode ficar incompleta, né? Deu para entender a importância? Dúvidas sobre atomística? Nenhuma, né? Não. É uma das matérias mais gostosas que tem, é a parte de atomística, tá bom? Deixa eu ver quantas pessoas já tem, 52. Olha só, hoje a gente vai dar uma continuidade que vai ser tabela periódica. Vai ser mais ou menos... Fernando Araújo... Vai ser mais ou menos uma continuação da aula de átomos, porque a gente vai ver de novo as partículas, tá certo? Eu vou dividir com vocês a tela, vou abrir o PPT. Só aguarde só um minutinho enquanto eu abro aqui. Ok. Vamos lá dividir a tela. Todos conseguem ver? Sim. Sim. A constituição da matéria e a tabela periódica. Então, a unidade temática é matéria e energia, que continua nesse semestre, tecnologia e linguagem científica. Objetos do conhecimento, a constituição da matéria e a tabela periódica, entre outros, elemento químico, as famílias, etc. As habilidades é analisar e representar com seus dispositivos e aplicativos digitais específicos as transformações e conservações de sistema que envolvam quantidade de matéria, de energia, de movimento, para realizar previsões sobre seus comportamentos e situações cotidianas, e em processos produtivos que priorizem o desenvolvimento sustentável, o uso consciente de recursos naturais, a preservação da vida em todas as suas formas.
Então, nós estamos utilizando o Google Classroom através do Meet, ferramenta Meet, pela aula expositiva. A avaliação é individualmente com a resolução dos formulários, né? Que envolve, além de assistir a live, a análise do texto anexado no próprio formulário. O tempo são 4 aulas, tá? Nesse texto aqui não tem, eu vou colocar a constituição da matéria no próximo PPT, quando a gente for fazer o formulário, eu vou colocar o texto lá, tá bom? Então, tabela periódica. A tabela periódica é um modelo que agrupa todos os elementos químicos conhecidos e apresenta algumas de suas características. Atualmente, ela está completa, né? Tem 118 elementos químicos. Isso é o que está acordado como é que fala? Na IUPAC. Hoje, a tabela mais moderna ainda, ela já tem cerca de 120 elementos, tá? Porque tem alguns elementos que estão em estudo ainda, que ainda não pode lançar no próprio quadro, tá bom? Então, mas oficialmente dizendo, nós temos 118 elementos. Então, como surgiu? Desde a Grécia Antiga, vieram as primeiras tentativas de organizar os elementos conhecidos, que eram poucos, tá? Empédocles foi um filósofo grego que falou da existência de 4 elementos: água, fogo, terra e ar. Inclusive, os próprios, como é que fala, aquele pessoal que estudava química, os alquimistas, né? Eles estudavam os 4 elementos mesmo: a água, o fogo, a terra e o ar. Hoje em dia, se fala na existência de um 5º elemento, tá? Que seria uma força da natureza existente aí, mas também está sendo, assim, estudado, verificando todas as formas empíricas, né, para ver se realmente essa teoria é válida. Posteriormente, Aristóteles fez a primeira organização desses elementos e associou algumas propriedades, como úmido, seco, quente e frio. Então, a água estaria relacionada ao úmido, a terra estaria relacionada ao quente, o ar relacionado ao frio e o fogo, a terra relacionado ao seco, quer dizer, e o quente relacionado ao fogo, tá bom? Depois veio o cientista chamado Lavoisier, que depois vocês vão estudar bastante ele a hora que a gente entrar nas leis ponderais. Lavoisier observou por meio da eletrólise a água que se decompõe em hidrogênio e oxigênio. Classificou as substâncias encontradas em elementares por não conseguir dividi-las em substâncias mais simples. Até hoje, essa teoria de materiais elementares e não elementares, nós utilizamos principalmente com relação a átomos, tá? Só um minutinho, gente. Deixa eu só ver quem é que tá chegando. Gabriela. Então, por exemplo, o elétron, ele é uma partícula elementar porque ele não se divide, tá? Em compensação, o próton, o nêutron, eles são partículas não elementares, né? São outro tipo de partícula porque eles são divisíveis também, tá? Então, Lavoisier identificou alguns dos primeiros elementos químicos e organizou uma lista de 33 elementos divididos em conjuntos de substâncias simples metálicas. O que é uma substância simples? Aquela formada por um elemento só, tá? Inclusive, a partir dessa teoria que eu vou começar a estudar com vocês, substância simples, substância composta, ok? Mas não conseguiu estabelecer uma propriedade que os diferenciasse. Aí, como que ela evoluiu a partir da modernidade? O modelo de tabela periódica que conhecemos atualmente, ele foi proposto por Mendeleev, um químico russo, e aí a finalidade dessa tabela de Mendeleev era organizar os elementos químicos de acordo com suas propriedades, e até hoje nós utilizamos assim. Muitos estudiosos já tentavam organizar essas informações, e muitos modelos foram apresentados com base nessa teoria. Então, essa daqui é a primeira tabela de Mendeleev. Já se tinha, mais ou menos, uma base das massas dos elementos presentes na natureza, e aí ele colocou no mesmo agrupamento os elementos semelhantes, né?
Então, berílio era semelhante ao boro, que era semelhante ao carbono, e assim por diante. Aí, depois, o titânio até o tório, depois do zircônio até o bário, ok? Então, esse aqui foi o primeiro esboço de tabela periódica. Deixa eu aumentar aqui só um minuto. Peraí. Olha só. Depois nós temos Dorime, foi um dos primeiros a observar uma ordem para organizar os elementos químicos como no início do século XIX. Os valores aproximados de massa atômica para alguns elementos haviam sido estabelecidos e ele organizou em grupos de 3 elementos com propriedades semelhantes. Esse modelo aí de Johann Dorime, ele é chamado de tríade, é o modelo das tríades. Então, ele organizava cada grupo de 3 elementos químicos, lítio, sódio, potássio, cálcio, estrôncio, bário, enxofre, selênio e telúrio, cloro, bromo e iodo. Ou seja, é como se ele estivesse procurando com uma lupa no escuro os elementos existentes na natureza e ele estava chegando lá, porque realmente na tabela moderna, todos esses elementos aqui de cada grupo, eles têm as propriedades físicas e químicas semelhantes, tá? Depois nós temos o parafuso telúrico de Champcourt, Alexandre Emile B. Champcourt, é um geólogo francês, onde ele pegou 16 elementos químicos e colocou na ordem crescente de massa atômica. E aí esse modelo foi chamado de parafuso telúrico, lítio, berílio. Então, se você for observar, de acordo com a espiral aqui, ó, a cada espiral paralela, os elementos químicos têm as propriedades semelhantes. O lítio tem propriedade semelhante do sódio, que tem propriedade semelhante do cálcio, do potássio. Berílio tem propriedade semelhante do magnésio, que tem a propriedade semelhante do cálcio, e assim por diante, tá bom? Depois Newlands, que também fez a lei das oitavas, ele organizou os elementos químicos em grupo de 8, que tinham as propriedades químicas semelhantes, mas se nós formos observar, ele levou em conta o número atômico, né? Por exemplo, hidrogênio, que na época até então. Aí, suas observações mostraram que organizando os elementos por ordem crescente de massa atômica, a cada 8 elementos as propriedades se repetiam, estabelecendo assim uma relação periódica. Ok? Esse número que está aqui do lado, gente, é apenas uma ordem numérica crescente. Não tem nada a ver com a massa aqui, não. Ok? Dúvidas até aqui? Não. Não. E aqui a nossa tabela linda, né? A tabela moderna que é utilizada até hoje. Deixa eu ver se eu consigo mostrar para vocês que eu tenho 2 colunas aqui embaixo. Ela ficou cortada aqui, mas depois eu arrumo. Aqui é a tabela principal. A gente diz que ela já está completa com 118 elementos químicos, porque o último tijolinho aqui da construção já foi completado, tá? De acordo com essa tabela especificamente. Existe uma tabela rodando por aí, que nós temos mais 2 elementos químicos ainda, um que está abaixo do frâncio e o outro que está abaixo do rádio, tá? Então, eu vou aumentar um pouco aqui a imagem da tabela, para vocês observarem, por exemplo, o elemento ferro. Todos estão vendo aqui o elemento ferro? Sim. Então, Sim. o que significa esse número 26 aqui? Ele significa dizer que esse elemento ferro, ele tem 26 prótons, ele tem 26 partículas positivas. 55,845 é aproximadamente 56, que é a massa atômica dele, tá? Então, outro exemplo aqui, o zinco. O zinco tem 30 prótons, e a massa dele é 65,3, entendeu? Ou seja, a soma de prótons e nêutrons, nós vamos achar a massa. E essa massa, ela já está estabelecida. Mas por que essas massas são todas quebradas? Tá? Na natureza, existe o mesmo elemento químico com a mesma massa, tá?
E aí o que acontece? Esses elementos, só porque ele tem uma quantidade de próton a mais, eles não vão deixar de ser o elemento anterior, tá certo? O que vai prevalecer ele ser aquele elemento é, por exemplo, aqui, o mesmo número de prótons. Então, vamos supor, eu tenho carbono 12 e tenho carbono de massa 14, tá? O carbono 14, ele é aquele carbono utilizado para contagem da idade de fósseis. Ele tem 2 nêutrons a mais, ele é quimicamente instável, porque ele é o carbono radiativo. Então, de acordo com o número de partículas alfa que o carbono radiativo elimina, a gente consegue datar os fósseis, tá? Mas essa média ponderada é aqui, é o cálculo das massas do carbono 12 que existe na natureza e as massas de carbono 14 que existe na natureza, e aí somam-se os dois tipos de massa e acaba fazendo a média ponderada em questão, tá bom? Tudo bem até aqui, gente? Tudo bem? Sim. Então, esses elementos químicos que têm o mesmo número atômico, eles são chamados de isótopo. Inclusive, vai ser matéria da nossa aula que vem, tá? Eles vão ser chamados de isótopos, que são elementos químicos com o mesmo número de massa, ou é o mesmo número atômico, ok? Eu vou dar uma aula exclusivamente disso para vocês. Mas, além da tabela periódica mostrar algumas propriedades dos elementos químicos aqui, como o número de prótons, a massa atômica que envolve número de nêutrons específicos, o que eu queria que vocês soubessem também, por exemplo, ó, vou baixar ela aqui. Opa, deixa eu voltar aqui. Essa tabela periódica, se vocês forem ver, ela tem 7 linhas horizontais aqui. Vocês estão vendo? Eu tenho a primeira linha, segunda linha, terceira linha, quarta, quinta, sexta, sétima. Todos conseguem ver aqui um númerozinho do lado? Sim. 1, Sim. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Isso aqui se chama período, tá? E cada período, ele vai dizer para mim o número de camadas que o elemento químico tem. Então, o elemento H e o hélio, eles estão no período 1, por quê? Porque eles têm uma camada eletrônica só, tá? O elemento lítio, que é o Li, até o elemento neônio, eles têm apenas 2 camadas eletrônicas. O frâncio, que é o Fr, e o elemento organessônio, que é novo, eles têm todas as camadas completas, eles têm as 7 camadas eletrônicas com seus subníveis completos, ok? Então, o que significa isso? Significa que cada número de período que o elemento vai estar presente, significa que é a quantidade de camadas eletrônicas que aqueles elementos têm. Então, além do elemento químico, ele está organizado em ordem crescente da sua quantidade de prótons. Por exemplo, H tem um próton só, o hélio 2 prótons, lítio 3, berílio 4 e assim por diante. Ele também tem que obedecer à quantidade de camadas presentes ao elemento químico, tá? E a propriedade daquela família. Então, se vocês forem ver agora, além das linhas horizontais, nós temos aqui as 18 colunas, porque nós temos um total de 18 colunas, ok? O que significa essas 18 colunas? Olha só, cada coluna, ela é uma família. Então, nós temos aqui a primeira família, que é chamada de 1A, são chamados de metais alcalinos. Se vocês forem observar aqui, quem é o 1A? É o lítio, sódio, potássio, rubídio, césio, frâncio. Depois nós temos aqui a segunda coluna, quem são? Alcalinos terrosos, berílio, magnésio, cálcio, estrôncio, bário e rádio. Todo esse pessoal aqui da parte central, tá vendo que eles estão cor-de-rosa? Todo mundo aqui? É todo mundo elemento de transição, tá? E até... Professora. Oi, pode falar. Desculpa interromper. Por que o número de prótons, ele pula, tipo, do 56 ele vai para o 72? Do 50... Ah, sim. Olha só.
Tá vendo aqui que tem um adendozinho aqui? Tá vendo aqui embaixo? Aqui, ó. Existem duas colunas, duas linhas a mais, tá? Desses elementos químicos aqui. Ah, tá. Ele foi para baixo. Tem duas coluninhas a mais, porque aqui dentro desse quadradinho, ele tem todos esses elementos químicos aqui. Por que foi feito assim? Para seguir a sequência de prótons dos elementos que existiam. Porque se colocasse todo mundo, tá, aqui, como que ia ficar o quadro periódico? Ia ficar totalmente desorganizado. Você entendeu? Então, se você for ver aqui, ó, nós temos o lantânio que começa do 57 e vai até o lutécio, que termina em 71. Depois, abaixo, nós temos o actínio, aqui embaixo, que é o 89, e vai até o laurêncio, tá? Que é 262 a massa dele. É que não dá para ver aqui, mas depois eu acerto essa tabelinha aqui. Deu para entender agora? Então, o elemento que tem 57 prótons até 71 prótons está localizado aqui, que são os elementos de transição interna. Os elementos que têm 89 prótons até o 103 também é elemento de transição interna. Deu para entender? Ok? Posso continuar? Tudo bem, gente? Sim, pode. Sim. Então, aí aqui nós temos família do boro, família do carbono, nitrogênio, calcogênios e os gases nobres. Aqui, ó, os lantanídeos e actinídeos é aquele grupinho que a gente estava analisando aqui agora, tá vendo em cima? Lantanídeos e actinídeos pela cor, tá bom? Quando os elementos são listados sequencialmente em ordem de número atômico, há uma repetição periódica de suas propriedades. As propriedades dos elementos químicos são funções periódicas do número atômico. Então, a gente vai falar um pouquinho das propriedades da tabela periódica e algumas características dela. Então, nós vemos aqui as colunas verticais ou grupo, reúne elemento com propriedades químicas e físicas semelhantes. São enumeradas de 1 a 18, como a gente já viu. Então, nós temos aqui os grupos A e B, elemento do grupo A, que é alcalino, alcalino terroso, são chamados de principais ou representativos, e o elemento do grupo B são os elementos de transição. Então, nós temos aqui a família 1A, são os metais alcalinos. Quem faz parte da família 1A? Lítio, sódio, potássio, rubídio, césio e frâncio. Existem algumas musiquinhas que alguns professores de química bem assim, animados gostam de fazer para o pessoal guardar essa sequência, né? Antigamente era feito isso porque os alunos, eles decoravam a tabela periódica, né? Eu decorei a tabela periódica na minha época de estudo, né? Hoje em dia não tem tanta necessidade mais. Mas eles falavam assim, ó, li na cama, Robson Crusoe francês. Bela Magrela casou com o senhor Barão, e assim por diante, sabe? Faltou o MG aqui. Socorro. Era muito, muito engraçado. Aí nós temos aqui família do boro, aí família do carbono, família do nitrogênio, porque são os elementos que encabeçam a família, tá? Depois calcogênios, que começa com oxigênio, termina em polônio, halogênio, flúor e estato, e os gases nobres, que é o hélio, e o RN, que é o radônio. Se vocês forem ver aqui, ó, o número que tem 1A, 2A, 3A, 7A, o que isso significa? Lembra que a gente sabe que o elétron, o elemento químico, ele perde elétron e eles doam, eles recebem elétron? Vocês lembram disso? A gente não acabou de ver? Qual que é a funcionalidade disso? O número dele fazer parte da família aqui, 1A, 2A, significa a quantidade de elétrons que eles estão doando ou recebendo. Então, 1A, 2A, 3A, a tendência dele é de doar elétron. Aqui significa o número de elétrons que eles doaram. Então, todo mundo aqui vai doar quantos elétrons? Um só. Todo mundo aqui que é alcalino terroso vai doar 2 elétrons. Todo mundo da família do boro doa 3 elétrons. A família do carbono, 4 elétrons. Agora, da 5A, 6A, 7A, aqui em diante, a tendência dele já é receber elétrons. Então, quantos elétrons o 5A recebe? Quantos elétrons 6A recebe? E o 7A recebe? Para receber aquele número de elétrons, que ele fique com 8 aqui, ó, igual do grupo dos gases nobres. Então,
Os elementos químicos, na maioria das vezes, eles fazem as ligações químicas para atingir a estabilidade, igual alguém respondeu aí mesmo no formulário. Realmente, mas qual a finalidade disso? Ficar com uma configuração eletrônica parecida com o do gás nobre. Eles querem atingir a mesma estabilidade química que um gás nobre. Então, os elementos se combinam, ou alguns doando, ou alguns recebendo elétrons, para formar essa quantidade de elétrons aqui, que é o 8, na camada de valência deles, tá? Ok? A última camada do elemento químico que vai ou doar ou receber elétron para ele fazer uma ligação química qualquer, iônica ou covalente, seja lá qual for, tá bom? Deu para entender, gente? Querem que eu repita? Sim. Ok. Não, muito não. Então, aqui, ó, uma grande dúvida dos alunos, ele, normalmente, quando você está falando de ligação química, de elétron, de quem não é metal, quem é metal, essa tabela, ela representa aqui, tá, a localização de todos os elementos que são metais e os elementos que não são metais, tá? Então, ó, nós temos aqui, tudo que é amarelo, nós temos os metais. O boro, silício, germânio, arsênio, telúrio e polônio, aqui, ó, eles são chamados de semimetais, porque as propriedades deles são intermediárias. Tem horas que eles vão se comportar como metal 100%, e tem horas que eles se comportam como não metal, ok? Então, o hidrogênio, ele não entra em nenhum grupo, ele só sabe que ele é um não metal, porque ele não tem característica peculiar de nenhum dos elementos da tabela periódica, ok? Do lado direito aqui, nós temos os não metais, e por último, os gases nobres. Todo mundo daquelas duas colunas abaixo, aqui, ó, aquelas duas linhas horizontais, são metais também, tá? Tudo bem? Ah, mas como é que eu vou saber disso numa ligação química? Se você vê que o elemento fica positivo, se ele tem a característica de cátion, ele vai doar elétron, ele vai ser metal. Então, essa característica de virar o cátion, de sempre ser positivo, é característica dos metais. Então, todo mundo que está aqui de amarelo, tá, se transforma em cátion sempre que eles vão doar metais. Eles vão doar elétrons, tá bom? Dúvidas? Agora, vamos falar de outras classificações na tabela, outras propriedades. Na realidade, seria propriedades, tá? Outras... Deixa eu voltar aqui. Outras propriedades. Primeiro, raio atômico. O que é o raio atômico? É a medida, tá, do espaço que tem no núcleo. Pode ser definido como a metade da distância entre os núcleos de dois átomos de um mesmo elemento químico, sem estar ligados ou assumindo átomos como esfera. Então, aqui eu tenho dois elementos químicos aqui. Então, essa metade aqui é o raio atômico. Então, conforme vai mudando a família na tabela periódica, esse raio atômico vai aumentando. Então, se vocês forem observar, aqui, ó, o sentido do aumento do raio atômico, ou seja, ele está concentrado nesses elementos aqui lateral. Aí eu posso perguntar para vocês, qual é o elemento que tem o maior raio atômico? Observe o sentido da seta, ó, para baixo, tá? Da direita para a esquerda. De cima para baixo, da direita para a esquerda. Então, ó, se a gente for voltar aqui na própria tabela, qual seria o elemento químico que tem o maior raio atômico aqui? O hidrogênio e o hélio? Não, tá vendo? Não tá sendo de cima para baixo, da direita para a esquerda? Tá vendo? Sim. De cima para baixo, da direita para a esquerda. Aqui, ó, ele tá aqui. Quem é? É o frâncio. Ele tá aqui nesse pontinho aqui, tá? Não tem como ser o hidrogênio e o hélio, porque eles estão em cima, eles estão na parte de cima da tabela periódica. E a incidência de raio atômico ser maior, ela sempre de cima para baixo, no sentido da direita para a esquerda, tá bom? Aí nós temos aqui energia potencial. Peraí.
Energia potencial ou energia de ionização. É a energia mínima necessária para remover um elétron de um átomo ou íon no estado gasoso. Por exemplo, ele tem que ser um gás, ele tem que ser um formador de gás. Aí um elétron desse gás, quando ele vai ser removido, ele vai gastar uma certa energia, ok? Então, esse elétron é sempre retirado da última camada eletrônica, que é a mais externa e é conhecida como camada de valência. Então, se vocês forem ver aqui, ó, vai sempre, a energia potencial, ela é maior da esquerda para a direita, de baixo para cima. Então, nesse caso aqui, ele está mostrando quem é o elemento químico que tem a maior energia potencial, ou energia de ionização, é o hélio. Tá? Nem precisei voltar lá na tabela para vocês verem. Tá bom? Aqui a eletronegatividade, também cresce no mesmo sentido da energia de ionização. Ele vai aumentar sempre da esquerda para a direita, de baixo para cima. Quem é o elemento que tem maior eletronegatividade na tabela periódica? Gente, eu vou falar para vocês, ó. O gás nobre, ele não entra porque ele não tem eletronegatividade. Então, o elemento que tem maior eletronegatividade de todos que existem na natureza é o flúor. Tá bom? O flúor é o elemento mais eletronegativo que existe no universo. Ok? Tudo bem? E aqui é a eletropositividade, que é o contrário, a capacidade que um átomo possui de se afastar de seus elétrons mais externos, em comparação a outro átomo, na formação de uma substância composta. Ou seja, quanto mais o caráter positivo do elemento químico, mais metálico ele é. Então, essa eletropositividade, ela sempre vai aumentar de cima para baixo, no sentido da direita para a esquerda. Quem é o elemento mais eletropositivo da tabela periódica? De acordo com o sentido, o frâncio de novo, tá? É o FR. E aqui nós temos a eletroafinidade, que é a energia liberada. Eu acho que eu repeti aqui o negócio, já passou já. Aqui é um resumo, né? Então, nós temos aqui quando, tá? A propriedade, ela aumenta de baixo para cima, da esquerda para a direita. Quais são as propriedades? Energia de ionização, eletronegatividade e afinidade eletrônica. Quando ela aumenta de cima para baixo, da direita para a esquerda, quais são? Raio atômico e eletropositividade. Ok? Tudo bem, gente? Alguma dúvida? Não. Não. Bom, vamos falar então um pouquinho sobre simbologia da tabela periódica. Se vocês observarem aqui na tabela periódica, vou voltar novamente aqui. Professora, se você ir no Chrome e colocar a tabela periódica 2021 e compartilhar a sua tela no Chrome, vai ter uma tabela periódica bem legal. Mostrar. Chrome? Qual? Eu não sei fazer isso. Então, tá vendo ali, ó, o Chrome aberto ali? Então, então, tá vendo ali em cima? Ali em cima onde tá um mais. Aqui? Isso, clica aí. Agora você coloca tabela periódica 2021. Tem uma série. Clica no primeirinho aí que aparecer. Oi? Clica no primeirinho azul aí que aparecer. Aqui? Versão 2021? Não, é o primeiro. Esse é o segundo, professor. Peraí. Deixa eu voltar lá, então. Esse aqui. Aí quando você coloca o seu cursor em cima de algum elemento, ele mostra o número atômico ali, ó, tá vendo? Essa é bem legal para mostrar para vocês, ó. Arsênio. O símbolo é AS, aqui é alumínio.
Número atômico 13, massa atômica, configuração eletrônica. Isso aqui, gente, vocês vão aprender o ano que vem, tá? A distribuição eletrônica dos elementos químicos, porque é exatamente essa combinação de números aqui que vai me dar a propriedade do alumínio, por que que ele é da família do boro, por que que ele é um cátion, tá? Muito legal. Legal. Vamos falar de cloro. Cloro, flúor. Ah, que legal. Vou salvar ela. Então, essa parte aqui que eu vou, por exemplo, o carbono, né? Todos estão vendo, né? O carbono, né? Olha, só você passar ele muda de elemento. Vou ver o níquel. Níquel. Símbolo níquel, número atômico 28, massa atômica. Então, falando de simbologia, vocês estão observando aí que eu tenho elementos químicos, tá? Que eles têm a simbologia de um elemento só, e eles têm a simbologia de dois elementos. O que é isso aqui? O que é isso aqui que apareceu agora, hein? Só um minutinho, tá, gente? O que é isso aqui, hein? Isso não me interessa, esses assuntos de jornal. Ó, então, observando aqui, vamos voltar lá na nossa tabelinha. Vamos lá. Todos estão vendo aqui? Sim. Ó. Olha só. Vocês estão vendo aqui que eu tenho ferro, ele é formado por duas letras, Fe, e em latim ele é ferrum. Sódio, o símbolo dele é Na, por quê? Porque vem do latim natrio. Então, você vê que tem símbolos que tem uma letra só, né? E símbolos que eu tenho duas letras. Se você for observar, os símbolos que têm as duas letras, é sempre obrigatoriamente a primeira maiúscula e a segunda minúscula, tá? A gente nunca pode escrever a primeira letra maiúscula e a segunda letra minúscula. Tudo bem? Então, eu vou deixar essa tabela aqui aberta para vocês. Aí vocês vão observar aqui pela simbologia. Então, eu vou dar 2 minutinhos, são 14h28. Vocês vão escrever palavras utilizando a simbologia química. Vamos ver se vocês conseguem. Por exemplo, eu vou aqui colocar eu vou fazer uma palavra e vocês vão fazer mais ou menos igual. Então, quer ver? É para colocar no chat? No chat. Será que vocês conseguem fazer? Meu Deus do céu, isso vai ser incrivelmente ruim. Pode tentar. Então, por exemplo, aqui, ó, eu vou fazer uma aqui para vocês verem. Olha só. Deixa eu interromper o compartilhamento. Cadê o chat? Como que eu falo para... Aqui é o chat, né? Ixi, nesse novo modelo aqui, como que eu falo para ver o chat aqui? Agora eu não sei. Cadê chat aqui? Aqui achei o chat. Essa internet aqui, ela tá com algumas configurações novas, o Meet. Ó, por exemplo, tá vendo esse símbolo que eu escrevi aqui, ó? Tá vendo essa palavra que eu escrevi? Ah, entendi. Quais são os elementos presentes aqui? Cálcio e sódio. Então, eu escrevi a palavra cana, tá bom? Ah, tá, entendeu. Aí eu vou deixar a tabela para vocês verem. 14h30 agora, eu vou deixar 2 minutinhos. E aí vocês vão escrever o que vocês imaginarem, Tá bom. utilizando a simbologia química, tá bom? Professora, cadê a tabela? Ah, eu esqueci de compartilhar, só um minuto. Vou compartilhar aqui, peraí. Todos estão vendo? 2 minutinhos, tá? Sim.
Posso colocar a minha já, professora? Pode. Quem já fez, já pode colocar. Tá aí, ó. Cromo. Peraí. Cromo? Eu acho que é cromo, não é? Ou é cromium? Não é você procurar o nome do elemento químico. Não, eu escrevi cromo, só que com as letras. Ah, entendi. Cromo do elemento cromo, oxigênio e molibdênio. Muito bem, Alexandre. Olha! Isso mesmo, Alexandre. Vamos lá, dois Pera, bota lá de minutinhos novo. mais. Oi? Nada, Isso não. mesmo. Posso ver lá agora quem já escreveu? Nossa, eu não sei o que é isso aqui. Apareceu aqui agora. Ensolarado. Eu, hein? Cada coisa. Vamos lá, gente? Ozir, Beco, Bem. O M é o quê? Não, professora, ignora, eu coloquei errado. Tico. Isso, Júlia. Remo, Bico. Isso, muito bem. Bem. Beco, Caco, Café. Muito bem, gente. Deu para entender, né? Então, depois a gente vai... na próxima aula, nós vamos montar as moléculas, os materiais, assim, para vocês terem uma noção de como os elementos se combinam, tá? A gente vai colocar a aplicação desses elementos químicos na própria reação química em si, para que vocês entendam como que acontece o fenômeno químico, e aí a gente controlar as quantidades, né? A quantidade de reagente, de produto, etc. Tá bom? Então, por hoje é só, eu vou ficar por aqui. Vou corrigir agora o formulário de quem colocou agora há pouco, porque teve muita gente que terminou o formulário hoje. E aí eu vou passar a nota para elas de vocês, tá bom? Quem não fez vai ter lá o recadinho amanhã, tá bom? Tchau, gente, fiquem com Deus. Um abraço para todos e se cuidem. Tchau, professora. Professora. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, Tchau, tchau. professora. tchau, tchau. Tchau, prof. Tchau.